pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem. Aqui é a trilha PEP 404. Eu sou o Mickey, sou cientista de dados, e podem referir a mim como ele, dele. Vou ser o host dessa palestra do Arthur Fortes da Costa, que chama Como Encontrar o Wally utilizando Deep Learning em Python. Mas antes eu vou me descrever para quem não está vendo. Eu sou um homem amarelo, descendente de japonês, olhos pretos, barba e cabelos curtos, bigode também, e estou usando uma camiseta do Parleira São Carlos. E à minha direita aqui alguns livros e cadernos. Lembrando que essa transmissão está sendo feita aqui pelo YouTube, mas a comunicação é toda lá no Discord. A interação por mensagem está acontecendo toda lá. E aí, pessoal que tiver pergunta, pode mandar a pergunta lá na trilha 404. Então é isso. Sem mais delongas, chamar o Arthur aqui. Vou apresentar ele, ele já está em tela, né? Vou apresentar ele para vocês. Ele é cientista de dados na empresa Celery e professor de pós-graduação de IA. Possui graduação, mestrado e doutorado em computação, e suas áreas de atuação são ciências de dados, visão computacional, processamento de linguagem natural, sistemas de recomendação e deep learning. Só isso, né? Rapaz, um monstro. É isso, então, com a palavra aí, Arthur. Muito obrigado e uma boa palestra. Opa, obrigado, Mickey. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Perfeito. Bom, então é isso. Obrigado, Mickey. Acho que a primeira parte, né, agradecer bastante ao pessoal da organização. Acho que é fantástico estar promovendo e fazendo um evento desse, né, desse porte para a comunidade que é a comunidade de Python, num ano tão difícil que a gente está. Então é isso. Vou aproveitar a apresentação do Mickey, né, e falar um pouco, né. Eu sou um homem branco de óculos e barba. E a ideia hoje é a gente bater um papo e desmistificar um pouco que a parte de Deep Learning é complicada, é difícil. Muitas vezes a gente tem que saber por dentro do código, né, e tudo mais, mas existem ferramentas hoje que estão facilitando bastante a vida da gente. Quem assistiu a palestra anterior da Camila, acho que vai ter uma complementação de coisas que podem ser feitas para a parte de detecção. Eu vou falar um pouco das ferramentas que eu trabalho hoje, né? Eu já trabalhei, eu já estudei. E como é que eu cheguei nessa ideia de botar o Wally no meio de tudo isso, né? Então, vamos lá. O Mick já apresentou, né? Eu sou cientista de dados na Celery, é uma empresa de utilities aqui Telecom, aqui em Campinas. Aí estão meus contatos, então sintam-se à vontade para fazer alguma pergunta, algum contato a posteriori. E foi justamente na Celery que surgiu a ideia, né, de aplicar o que eu estava fazendo. A gente estava com alguns projetos de visão computacional, da parte de detecção de objeto, e eu estava bem viciado em quebra-cabeça e puzzle, né, e Kisa, naquela época. Então, eu estava brincando bastante com os desenhos do Wally. Já conheço há bastante tempo, sou um pouco fã assim, deles, né? Acho que tem um Funko por aqui em algum lugar. Só que eu sou o tipo de pessoa que eu começo a brincar ali e com o tempo eu vou perdendo a paciência, né? Então, com o Wally não foi diferente, né? Então surgiu essa ideia de, cara, vou quebrar as regras e vou economizar minha paciência e vou tentar usar a parte de identificação de objeto, né, a detecção de objeto, para achar o Wally nesse contexto. Então, vou contextualizar para vocês, rapidão, né, quem é e onde está o Wally, como é que surgiu, por que ele se tornou esse sucesso todo, né, e como é que a capacidade da cabeça da gente absorve e detecta esse carinha nos desafios que são propostos. Como é que eu criei esse dataset, né? E aí entra toda a parte de rotulação de imagem. Eu acho que quem trabalha com isso sabe, essa é a parte mais chata, né? A terceira é a modelagem, né? A modelagem não foi feita propriamente dita, a gente usou uma rede já bastante difundida aí para tempo real. Também vou explicar um pouquinho por que ela foi escolhida.
E por último, a gente vai pegar o que a gente treinou, né? Já treinei hoje à tarde essa rede, para não perder muito tempo aqui, demora um pouco, né? Para achar o Wally. Então vamos lá. Então, onde está o Wally, né? Então, ele é um personagem bem famoso, né? Já foi capa de revista, foco de tese de neurolinguística, por que ele prende tanto a atenção, o que está ali por detrás daquele desafio, né, de encontrar o Wally, toda a parte de sensores cognitivos ali, né, e ele estreou aí em várias séries, vários jogos de videogames, e ele tem, inclusive, em 2018, né, saiu uma versão do Google Maps especial baseado no Wally, né. O Wally, ele foi nascido, né, ele nasceu na Inglaterra. O nome dele original é Valdo, né, e aí isso vai mudando ao redor do mundo, né. Na verdade, na Inglaterra ele foi desenvolvido como Wally, né, e na Inglaterra ele é na verdade coloquei a informação errada ali, depois eu corrijo. Então, ele foi nascido na Inglaterra como Wally, e Valdo nos Estados Unidos, tá? Então, há mais de 30 anos, acho que tem a informação no próximo slide ali, há 33 anos, e ele é um objeto, né, que causa fascinação aí em pessoas de todas as idades ao redor do planeta, né? Aí tem alguns exemplos do nome, da variação de nome dele, né? Então, em francês, ele é chamado Charlie, em hindi ele é Reti, em croata ele é chamado de Jura, e nos Estados Unidos, né, ele é chamado de Valdo. Em 21 de setembro desse ano, né, e de todos os anos, na verdade, né, é celebrado o Dia do Wally, e ele é conhecido, né, por as características de roupa dele, né, de acessórios, que é essa blusa, né, de cores vermelho e branco, assim como o gorro, a calça jeans, os óculos, né, de grau, que são redondos, geralmente o cachorro dele, que é o Wolf, que sempre acompanha ele nas aventuras, né. Aí está o Martin Hanford, né, que é o criador do Wally. A primeira aparição do Wally, ele tinha uma aparência bem mais velha do que ele tem hoje. Hoje ele é um jovem, né, e esse desenho ele foi sendo mudado ao longo dos anos. E por que eu coloquei aqui, né? Mas lá na frente, quando a gente estiver rotulando os dados, essa parte ela é muito importante, porque a gente vai precisar de uma série de características e de imagens que remetam a essa série cronológica de mudanças do Wally, né? Até porque a maioria dos personagens são bem parecidos entre si, então vai mudar bastante as características de cor, de cabelo, de olho. Então, esse é um fato importante na apresentação. Em termos de material, né, o Wally ele tem hoje 7 livros, mais de 52 revistas para ele ser achado, uma série de animação, 8 jogos de videogame, né, tiras de jornais e bastante material aí para diversos países. A explicação científica, né, por que ele é tão famoso e por que esse jogo foi, esse play, né, foi tão difundido pelo mundo, é que a visão periférica dos humanos, né, ela permite que a gente capture uma área vasta, ou seja, a gente tem uma ampla visão de desafios e tudo mais, mas o cérebro ele tem como objetivo sempre focar em elementos que merecem atenção. Então, por mais que a gente esteja vendo essa apresentação, provavelmente a gente vai estar focado ou no Wally, ou ali na imagem do Martin, ou no livro, ou em algum ponto do texto. Então, a gente é condicionado, né, a focar em pontos de atenção. E quando a gente entra nesse tipo de desafio de encontrar um objeto em algum lugar, o cérebro fica atraído e aí termina todo ser humano gostando daquele desafio ali, pelo menos a maioria das pessoas, de perder um tempo procurando um determinado objeto, seja numa revista, no jogo e assim por diante. Bom, o enredo, né? O Wally hoje ele teria aproximadamente 33 anos, né, desde que ele foi criado. Ele tem como características, né, o gosto pela leitura, e ele viaja sempre pelo mundo todo, em diversos cenários,
quem conhece, eu vou dar alguns exemplos aqui durante a apresentação, mas desde ambientes marítimos, a circo, estações e tudo mais, aeroportos, então tem bastante cenários, ilustrações, né, de bastante ambiente. E ele sempre leva consigo, né, apetrechos, como canecas, binóculos, garrafas, máquina fotográfica, saco de dormir, máscara de mergulho. E o legal disso é que, dependendo da revista ou do próprio desafio, a ideia não é você encontrar o Wally, mas sim algum desses apetrechos que ele tenha perdido aí pelo cenário, né? Os principais personagens, eles estão descritos aqui, né? É o Wally, que tem as características, né, do moletom, da roupa sempre vermelha e branca, com um gorro. O cachorro dele, que é um cachorro branco, né, também que tem um moletomzinho vermelho e branco, com um gorrinho igual ao dele. A namorada dele, né, que é a Wenda, que é um dos grandes problemas também de reconhecimento, porque ela se parece muito com ele, né, e vai mudar alguns traços, como o óculos dela, que o óculos dela tem a parte de cima dele é reta, diferente do Wally, que é redondo. Também com as mesmas vestes, vermelha e branca, e com gorro vermelho e branco também. A gente tem o Mago, né, que ele é chamado de Mago Barba Branca, e ele também tem uma veste vermelha, tá, uma barba branca e um chapéu azul. E ele tem um gêmeo do mal, né, é quase um Dexter da vida, né, então ele tem o Olaf ali, Olaf, eu já estou confundindo as coisas. Ele tem o Oldlaw, né? E se a gente for ver ao contrário, o nome dele é Valdo, né? Então só foi um trocadilho com o nome que foi dado para ele nos Estados Unidos. Então criaram esse gênio do mal aí, com esse trocadilho do nome dele que foi dado nos Estados Unidos. Qual é o desafio que a gente tem, né? Então, em meio a diferentes cenários que a gente tem do Wally, o principal objetivo do jogo, né, é que a gente encontre ou ele como personagem, ou algum desses personagens que eu citei no slide anterior, ou mesmo os objetos, tá? Então, uma vez que esses cenários, eles geralmente são bastante coloridos, né, e tem bastante informação na figura aí que está localizada na direita, né, a gente pode ver que o Wally está numa praia lotada, mais na frente eu faço a predição dessa imagem para a gente conseguir achar onde é que está o Wally aí. Se eu não me engano, ele está aqui pelo meio, em algum ponto. Eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse aqui. Mas mais tarde eu dou um zoom. Então a gente tem um mar ali no fundo, com banhistas, barcos, veleiros e bastante gente, né? Então fica extremamente complicado a gente achar isso a olho nu. Então a gente perde algum tempo nesse tipo de desafio. Aqui a gente tem outra imagem, né, do Wally, que é no ambiente circense, também totalmente colorido, até mais do que na praia, com bastante informação, bastante gente fantasiada, de rei, tem alguns povos ali no meio, alguns animais, então é bastante difícil localizar, né, quando a gente entra nesse tipo de cenário. E esse é o grande desafio, né? Então, depois de bastante tempo, né, então se você pega uma revista, por exemplo, que tem, sei lá, mais de 70, 100 páginas aí que você tem que encontrar o Wally, e depois das décimas você já está lá falando, beleza, deixa o Wally se encontrar sozinho que eu não vou mais perder meu tempo com isso, né? Começa a encher o saco até que você desestressa, depois você pega para ver de novo e procura e a diversão vai por aí, né? Então se vocês forem ver, né, investigar um pouquinho, tem bastante GIF, que nem esse aqui está localizado na direita, né, que é dane-se o Wally, o Valdo, né? Deixa ele se encontrar sozinho, que eu não vou mais perder meu tempo com ele. Então, apresentado para vocês, né, esses desafios, eu tinha um problema, que era justamente encontrar o Wally no maior número de cenários possível, para mim perder o menor número possível de tempo, ou até ter um ground truth ali, para quando eu não soubesse onde é que estava o Wally, eu conseguir identificar e não perder tempo, né? Às vezes na figura nem tinha o Wally. Existem alguns casos, né, que você tem que encontrar só um objeto. Então, se você não presta atenção no que você tem que procurar, você termina perdendo bastante tempo. Então, a ideia era fazer isso de maneira automática. Eu poupar meu tempo, fazer isso de maneira rápida
e conseguir a maior acurácia possível ali, né? Então, conseguiu encontrar o Wally em maior número de cenários. Qual foi a solução? Então, na época, lá na Celery, a gente estava com um projeto, né, de detectar e encontrar objetos em determinadas fotos, em determinadas imagens, e a gente estava começando a fazer estudos de abordagem, né? Então, a fim de, ao mesmo tempo, aplicar isso em projeto, estudar um pouco e saber como é que funciona, né? Eu falei, cara, eu vou pegar esse problema aqui que eu estou tendo, que é de resolver problemas aqui do Oli, da revista do Oli, e vou tentar resolver isso com Python, né? Estou acostumado a mexer com Python para N problemas de ciências de dados, vou aproveitar para estudar essas ferramentas de visão computacional e ver o que sai. Né? Então, são 4 etapas que eu defini para desenvolver esse processo, né? Então, entra ali a criação do dataset como passo 1, a rotulação de imagens, né? E aí isso é o passo mais chato, como eu já tinha relatado, porque entra a parte de manual, então você tem que ir lá e rotular imagem por imagem. Eu vou mostrar para vocês quais as ferramentas que eu utilizei. Configuração e treinamento do modelo, isso é a parte mais sussa, né? Uma vez que você está usando uma rede pronta. O mais difícil aqui nesse passo 3 é você entender o que funciona e como é que você parametriza essas redes, né? O que você pode fazer para melhorar, desde função de ativação e tudo mais, mas aqui, para quem não está tão acostumado com Deep Learning ou com camadas convolucionais e tudo mais, tem as configurações padrões que já funcionam muito bem, aí a gente já testou em alguns datasets e tudo mais, é super tranquilo, então vocês conseguem aplicar sem precisar abrir a caixa de ferramenta lá e mexer nas redes. E por último, pegar os pesos que a gente treinou no modelo da gente e encontrar o Wally, né? Então vamos lá, a criação do dataset. Para não pegar imagens tão ruins de fotos do livro, eu preferi fazer a pesquisa por imagens no Google. Tá? Então, aqui está as queries que eu utilizei. Se alguém tiver interesse em ter esse dataset, né, ou quiser fazer os mesmos experimentos e reproduzir, eu posso compartilhar os datasets sem nenhum problema. Tá? Então, me mandem um e-mail ou eu vou linkar isso aqui no repositório do GitHub do projeto. E aí eu coloco o link do dataset lá com o link do Drive. Então, essas foram as queries. Se alguém quiser reproduzir, né? Ou o Wally, o Valdo Puzzle, ou o Eris, Wally, o Valdo. Então, eu fui pegando todas as figuras, inclusive figuras que não eram desafio em si, eram tipo essa figura aí da esquerda, né? Que tem o Wally com o cajado virado de ponta cabeça e acenando, né? Com óculos redondo, com a camisa vermelha e branca, com o gorrinho dele. E fui identificando a figura para isso, né? Então, peguei essas figuras. Como eu tinha um dataset relativamente pequeno para trabalhar com Deep Learning, né? Eu usei o Image Generator do Keras, que é um framework para o TensorFlow, tá? E aí eu adicionei alguns augmentations, desde o ruído branco, que é aquele chiado que eu dou na imagem, brilho, então diminuí, aumentei o brilho, fiz a rotação de imagem, fiz flip da imagem, então se ele está acenando para a direita, ele passaria a acenar para a esquerda, e assim eu consegui gerar um dataset maior, né? Eu acho que o dataset estava em 300 imagens, e eu consegui fechar num dataset, eu acho que ali no final, em torno de 5.000 ou 6.000 imagens, tá? Com esse tipo de augmentations que eu fui fazendo nas imagens. Como era uma brincadeira só, né? Obviamente, quando a gente vai treinar um Deep Learning e desse caráter, apesar de ser um teste, a gente precisa de muito mais imagens para conseguir generalizar melhor o problema. Mas, para minha surpresa, até um teste com as 300 imagens funcionou relativamente bem. Tá? Para fazer a rotulação, então, uma vez que eu peguei todas as imagens, existe a parte chata, né? Eu vou ter que identificar o Wally e quem é o Wally ali naquelas imagens. Primeiro, né? Para ensinar para IA, né, para Deep Learning em si, entender o que é o Wally. Então, eu tenho que rotular aquilo na mão. Então, eu usei uma ferramenta chamada Label IMG, tá? É uma ferramenta open source. Então, aqui está o GitHub dela. E vocês podem ver aqui, né? Então, vocês podem identificar o que é cada coisa na imagem. Então, só para dar um exemplo para vocês, deixa eu pegar meu terminal. Abrir a ferramenta. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Opa.
sei se eu consigo puxar isso para cá. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo ver minha tela. Mick, se você tiver com o microfone, você pode só confirmar se vocês estão conseguindo ver a ferramenta? Tá. Por enquanto, se tiver que ler alguma coisa, vai ficar difícil. Não, né? Mas a ferramenta vocês estão vendo, né? Dá para ver sim, tá tranquilo. Beleza, maravilha. Maravilha. Então, abriu aqui o conjunto de teste. Então, aqui a gente tem as imagens, né? Fica listado aqui nessa parte da tela aqui no inferior, todas as imagens que eu tenho. E a ideia é que você consiga rotular, né, identificar onde é que estão o óleo nessas imagens. Então, por exemplo, deixa eu abrir uma imagem desse desafio. Eu teria que encontrar o óleo, essa aqui já está manjada para mim. O que eu vou fazer? Eu vou encontrar e a gente consegue rotular, né, esses carinhas por esses carinhas desse lado aqui. Quando eu salvo, né, eu tenho que só alterar o diretório. Deixa eu salvar nos meus documentos. Então, se eu abrir meus documentos aqui e salvar a imagem, ele vai criar para mim um XML, tá? Consigo dar um zoom nisso aqui. Tá. Deixa eu abrir com outra ferramenta que é mais fácil. Então, quando a gente abre o XML, né, o que ele faz? Ele me dá o nome da imagem, ele vai me dar o diretório que essa imagem está aqui no meu computador, vai me dar o tamanho da imagem, né, então eu tenho uma imagem 1286 por 944, a profundidade, ou seja, uma imagem RGB, né, ela está colorida, então ela tem 3 canais de cores aqui, a segmentação é só o que a ferramenta coloca, e aqui, né, no objeto, ele vai te dar a localização exata desse quadrado que eu fiz no óleo aqui do lado, né? Então, ele está aqui na proa. Então, dentro dessa dimensão da imagem, ele está localizado nessas coordenadas aqui, tá? Então, o que a rede vai fazer, né? Ela vai simplesmente, toda vez, procurar nesse XML onde está o objeto que eu identifiquei e vai tentar entender padrões, né? Tá. Então, voltando. Então, foi feito isso, né? Então, eu fiz a rotulação daquelas 300 imagens. Uma das coisas que eu tentei não fazer foi mexer muito na rotação, porque senão iria alterar a localização das imagens, né? Então, se eu quisesse replicar para outras imagens, eu teria problema. Então, eu fiz o mínimo de rotação possível e mexi mais na questão de brilho e ruído naquelas imagens. Para ambiente, né? Então, para quem quiser reproduzir, geralmente eu deixo os requirements aí. Então, eu utilizei o ambiente da Anaconda, o OpenCV lá dentro, e todas essas bibliotecas, elas geralmente já estão dentro do Anaconda, são só instalar lá, né? A única que está diferente aí, que vocês vão ter que instalar por fora, é o Darkflow, e aí eu vou falar um pouquinho deles, né? Um pouquinho dele. Deixa eu ver como é que está meu tempo. Tá tranquilo. E aí, essa biblioteca vocês instalam por fora, porque ela é onde está a rede que a gente vai utilizar. Então, assim, para detectar, né, o OLI, a gente usou esse algoritmo, né, que ele é conhecido como YOLO. Então, ele vem aí desde da V0, V2, hoje em dia ele tem uma V5 já, né. Como estava em época de estudo, eu usei a V2, porque já tinha bastante gente utilizando, já tinha bastante paper na área aí, bem consolidado. A 3 e a 4 surgiram aí em meados de abril, já estava no meio da pandemia, a gente já tinha passado essa fase de estudo, né? Então, uma ideia era até futuramente, ou para a apresentação de hoje, eu consegui já aportar isso para a V4, mas depois eu explico o que foi acontecendo. Essa arquitetura, né, da YOLO V2, ela é baseada basicamente em redes convolucionais, onde a gente consegue extrair e reduzir as características, né, de objetos detectados e aprender esses caras. Essa rede foi desenvolvida e focada em processamento em tempo real, então foi uma das escolhas da gente, né, também, lá do trabalho e pessoal minha, quando a gente
precisa de rapidez e tempo real em resposta, né, não quer ficar esperando muito, a gente precisa de redes rápidas, menos complexas, que vai ter um trade-off, né, de acurácia ali, a gente vai reduzir um pouco a acurácia, mas a gente consegue uns melhores resultados com elas, né? Então, a gente prefere o Aiolo por esses resultados, tem um gráficozinho mais abaixo, eu já mostro. Ela foi desenvolvida ali, a V0, né, V1 dela, foi desenvolvida em 2015 por esses caras aí, né, o Joseph Heidman, o Ali, o Ross e o Santoshi. Acho que ano passado ela foi entregue à comunidade, né, os caras não estavam muito felizes com o rumo que a parte de detecção de objeto estava sendo implementada na sociedade, desde a parte de detecção de rosto, o uso para missões militares e tudo mais, então eles não trabalham mais na área de visão computacional diretamente aplicada, né, principalmente nessa biblioteca que eles estavam desenvolvendo, na rede, né. Existe uma biblioteca, né, um framework, na verdade, chamado Darkflow. Esse código da Aiolo, ele inicialmente está implementado em C ou C++, acho que é C++, tá? Então ele roda em cima de C++, e o Darkflow ele porta parte desse código aí para TensorFlow. Então o pessoal fez esse framework chamado Darkflow. E eu fiz algumas alterações, né, desde a parte de atualizar para bibliotecas mais novas, como atualizar funções aí que a gente vai precisar para melhorar a acurácia do modelo. Então esse repositório da Darkflow está no meu GitHub, também eu disponibilizo o código no final da apresentação aí, tá? Mas é super simples de utilizar. Aqui está a descrição, né, da arquitetura da Aiolo. Então, é basicamente várias camadas convolucionais, onde ele vai aumentando ali o número de neurônios à medida do tempo, né, e ele vai extraindo cada vez mais, acho que aumenta o pooling também. E ele vai reduzindo o tamanho da imagem com o tempo, e com isso focando em características específicas, tá? Então, isso que é tão benéfico e garante um tempo real em processamento mais rápido e uma certa acurácia no modelo. Aqui é a comparação, né, da performance da Aiolo V2 com outras redes de detecção de objetos. Então, tem bastante redes famosas aí, a Faster RCNN. E é importante, existem outras redes que são melhores do que a Aiolo, claro, tem a própria MESC, né? Existem outras redes de detecção, mas quando a gente olha de frames por segundo e usando o MAP, né, que é o Mean Average Precision, que eu já explico um pouco como é que funciona o reconhecimento de imagem, é uma rede que atende relativamente bem para bastante problema, né? Tanto para objeto grande quanto para objeto pequeno, em detecção de imagens, ela funciona relativamente bem. Aqui tem um vídeo, né? Eu vou passar rapidão, já que meu tempo é curto, mas só para vocês verem a aplicação dessa rede em vídeos, que funciona muito bem. É um trecho do 007. Eu vou ver se eu consigo aumentar só a velocidade de reprodução aqui. Então a gente vê que ela reconhece pessoas muito bem, objetos muito bem, a parte de gravata, celular, moto, e isso tudo em tempo real, né? Então o vídeo está passando ali, eu acho que o frame aí deve estar acima de 60 FPS. Está um pouco mais rápido porque eu acelerei o vídeo, mas ela funciona muito bem para detecção, né? Então, além dos diversos fatores que a gente utilizou, de acurácia e tudo mais, a apresentação dela em produção, em projetos reais, convenceu a gente que ela era uma boa rede a ser utilizada. Bom, para instalação, né? Então o Darkflow é bem fácil de fazer essa instalação. Basta instalar o Cython, né, que é o requisito dele. Fazer a instalação via clone do repositório. Tá? Então vocês podem fazer tanto o setup.py, fazer a construção e depois instalar via pip, funciona sem problema nenhum. Essa biblioteca ela não funciona para TensorFlow acima de 2, né? Então ela tem que ser com aí o 1.15 para baixo. A gente usou 1.15, então eu deixei até as configurações, se vocês quiserem reproduzir.
Baixando os pesos, né? Então, a YOLO, ela pede que você utilize já pesos pré-processados, né, pré-treinados com outros datasets para rodar mais rápido e ser mais eficaz. Então, eu deixei os repositórios, tem tanto do site original da YOLO, né, do pessoal da Darknet, quanto os que eu usei aqui para esse treinamento. Então, se quem quiser partir de onde eu parei, eu deixei todos os pesos aqui upados no Drive. A configuração do treinamento, né? Então, é essencial que quando você utiliza o Darkflow, você tem essa árvore, né, de arquivos, onde você vai ter essas pastas, o build graph, que é onde vai ficar o arquivo salvo dos pesos, né, no final. A parte de configurações, que é onde você vai configurar a tua rede. Então, toda a parte de configuração de rede, de batch, de número de atributos que você vai colocar e tudo mais, é colocado nesse CFG. Os pesos, que já são pré-treinados, você coloca aqui. O CKPT são os checkpoints que ele vai ficar salvando a cada N épocas. E você vai precisar de um labels.txt com um label que você colocou, né? Então, se você está tentando localizar o Oli e o nome do teu objeto naquele XML é o Oli, então nesse labels aqui vai ter que ter o Oli lá dentro. Se você está procurando o Oli ou outro personagem, ou se você está fazendo isso para qualquer outra coisa, né? Uma partida de futebol, então eu vou ter o player e a ball. Então, cada objeto você vai ter que colocar aqui dentro, tá? E só separado por um /n normal. A parte de configuração, né? O Darkflow ele absorve bastante a parte, né, pesada da rede, então ele esconde um pouco do código de implementação da rede. Nada que você não abra o CFG e olhe, né, se você quiser fazer alguma alteração. Mas para mostrar a simplicidade de realizar esse tipo de experimento, basta seguir essas configurações aqui, né? Então eu vou colocar o modelo, que está no CFG, vou fazer o load dos pesos, vou usar um batch de 8, eu quero rodar com 1000 épocas, que foi o tanto que eu rodei aqui nesse experimento, na verdade 1050, né? A última eu usei para gerar os PBs. Estou usando o 0.8 de GPU, vocês podem usar um, e aí vai depender da GPU que vocês estão utilizando. Se não tiver GPU, não tem problema, ele vai treinar bem mais lento, né? Vai demorar bastante. Então, mas também não tem problema se não tiver, ele faz, só dá uma comentada. A gente tem que passar para ele que vai ser feito um treinamento, a pasta de anotações, a pasta do dataset, que é onde estão as imagens, né? As anotações são XML, aquele que eu mostrei para vocês que ele gera. E esse load -1 aqui é se tiver alguma coisa na pasta checkpoints, ele vai utilizar o último checkpoint em vez de utilizar esses pesos aqui. Tá? Aqui tá um exemplo, né, de como é que eu rodei isso no Colab. Então eu posso compartilhar também essa rede rodada. Então eu só faço a importação do TensorFlow 1.x, né, e aí ele vai pegar o mais novo, que é 1.15.2. Faço o clone do Darkflow, que nem eu mostrei para vocês. Entro e instalo. Então a instalação dele em 3 linhas vocês conseguem, né, tem 2. Se vocês quiserem instalar dentro do próprio repositório aqui. Faço a importação dos arquivos aqui para dentro do Colab, né? Então eu pego o meu drive e passo aqui para dentro aquela configuração de repositórios, né? Então o build, o CKPT, aqueles arquivos, o label e tudo mais. Extraio eles, né, com uma zip e faço aquele parte de treinamento, né? Então eu chamo as configurações, configuro ele do jeito que eu quero configurar. Posso passar o learning rate que eu quero treinar, vocês podem mudar isso ao longo do treinamento. O otimizador, né, que vocês vão utilizar para essa função, eu estou usando o Adam, mas pode usar qualquer outro, o SGD, o ResMop, enfim, fica à vontade, né? Nesse dataset o Adam performou melhor. E aqui ele vai fazendo o treinamento da rede, né? Então ele vai utilizar a intersecção diária, eu já explico um pouquinho, tá? E aí ele vai improvando a rede em cima do loss. Tá? Então ele já está em 0.63. O pessoal da biblioteca fala que quando ele chega por falta de 0.5, a gente já pode parar o treinamento e utilizar que ele já está bem treinado, né? Então ele fica rodando infinitamente, ou se você limitar o número de épocas, né? E quando chega nessa parte de 0.5 você pode parar. Voltando para a apresentação. Então, correndo um pouquinho a parte de treinamento, como eu mostrei para vocês, vocês podem criar um script, né? E aí dar um Python Train Model.
ou chamar o comando lá naquele notebook e funciona da mesma forma, né? Algumas métricas de avaliação. Então, a gente tem a precisão, a parte de recall e a parte de intersecção da curva, tá? Então, aqui, para quem tiver curiosidade, pode dar uma olhada depois, com mais calma. Geralmente, a gente leva em consideração esse valor de intersecção acima de 0,5, tá? Então, se aquele objeto tiver contido dentro da predição, né? Então, a predição ela vai fazer um quadrado sobre o objeto, e se aquele objeto tiver 50% dentro da label que eu fiz manualmente lá, ele vai considerar aquilo certo e vai reduzir o erro ao longo do tempo baseado nessas métricas. Bom, basicamente isso. Então, vamos para a parte que interessa, né? Então, como é que eu faço a parte de predição? Então, lembra que aqui, para fazer a parte de treinamento, eu tinha bastante coisa que eu tinha que colocar aqui dentro para fazer o treinamento, né? Para a parte de predição, eu não preciso usar nem GPU, ele funciona extremamente rápido, tá? Então, vocês podem usar a memória e CPU para fazer as predições. GPU ele vai funcionar bem mais rápido, mas não vejo tanta necessidade, tá? Então, eu vou importar os pesos que eu salvei daquele treinamento, tá? E o meta, que é o arquivo de configuração desses pesos. Vou importar o modelo nesse YOLO Sensor aqui, tá? Aqui tem uma função, eu deixo no material sempre, para quem quiser fazer a parte de highlight, né, de fazer o destaque do Wally nas imagens, ou do objeto que vocês querem fazer. Ele só vai dar um destaque e vai mostrar, né, onde é que está o objeto e a porcentagem de acerto. E por fim, né, eu construo uma função de predição, utilizando aquela rede que eu loadei, com os pesos, e utilizando o OpenCV. Então, o que eu faço? Eu vou querer a imagem, e onde eu vou salvar, né, a minha imagem final, para exibição. E aqui eu faço a leitura com o OpenCV, faço a predição desse cara, tá? Em cima da imagem, dou highlight, ou seja, em cima da imagem eu vou desenhar um quadrado e a porcentagem de acerto, e por fim eu salvo essa imagem utilizando o OpenCV também. Resultado, né? Então, aqui na imagem, a gente tem um Wally destacado aqui embaixo, tá? Eu já mostro uma representação maior para ficar mais fácil de a gente visualizar. Ele foi encontrado com 72%, né, de acurácia aqui de precisão nessa imagem, em meio a um cenário colorido, cheio de personagens e um céu repleto de balões aqui, né? Então, o resultado da inferência do modelo, ele é destacado com aquela função. Aqui a gente tem outra imagem, né, do Wally na praia, encontrado com 77% aqui de acurácia. Tá? Acho que esses resultados estão até um pouco melhores, porque eu fiz um retreinamento em cima desses caras. E para mostrar essa parte de precisão, deixa eu só subir o serviço aqui. Então, perfeito. Está só carregando, deve estar carregando os pesos. O que eu vou fazer aqui agora? Eu estou usando o Streamlit para representação, tá? Então, por trás desse cara tem um código Python, um script Python com a configuração para fazer a predição com aquelas funções que eu mostrei para vocês, tá? Eu posso dar um zoom aqui maior para a gente fazer. E eu vou fazer o upload dos arquivos, né? Então, eu vou entrar aqui em eventos, Python BR, data, vou pegar meus arquivos de teste, tá? E aqui eu tenho várias imagens que eu posso testar aqui nesse modelo, tá? Então, vamos lá, deixa eu ordenar por ordem, vou pegar essa imagem aqui, tá? Então, ele vai demorar um tempo aqui nessa primeira imagem, é normal. O TensorFlow ele sempre dá essa primeira engasgada na primeira predição dele. Depois vocês vão ver que é relativamente rápido. Tá? Então, eu tenho essa imagem. E aqui eu tenho a localização final do Wally, né? Então, eu achei ele com 84%. A saída do predict da minha rede, né, do Darkflow, o que ele dá para a gente? Ele dá essa saída aqui, né? Então, ele dá um objeto chamado Wally, com confidência de 83%, né? E onde é que está esse objeto? Então, se eu der um zoom aqui, né, então a gente consegue ver que realmente o Wally, ele está aqui,
Então, o óculos redondo, escondido, num cenário totalmente estranho aqui, né? E eu consigo uma acurácia relativamente boa aqui. Então, se eu for para outras imagens, né? Deixa eu pegar imagens lá do final, que eu acho que tem mais desafios. 2, 3, 7... Então, eu vou entrando em imagens mais complexas, que são imagens bastante coloridas. Essa é uma imagem de um barco, né? Com bastante marinheiro e tudo mais. Você já vê que é praticamente automático o reconhecimento aqui. E ele reconhece muito bem o óleo aqui, né? Então, vocês podem até perceber que, como eu não fiz nenhum tratamento, ele reconhece 2 objetos, né? Depois, com um simples tratamento de intersecção, a gente consegue pegar só um, o principal, com maior acurácia. Então, a gente consegue encontrar fácil o óleo aqui, tá? E aqui foi o que eu mostrei, né? Então, ele reconhece 2. Ele conhece um com 39% e 8 com 81%. Deixa eu ver mais imagens. Tem 273, né? Então, tem uma página, né? Isso aqui simula um livro mesmo do Wall-E. Então, é uma galeria de arte com várias coisas aqui, de antiguidade, dinossauro, quadros expostos, e você tem que achar o Wall-E. Tá? E aqui acontece um problema, né, que eu acho que foi até pergunta da última palestra. Acontece muito erro. Acontece principalmente quando, dependendo do contexto, ele é muito mais suscetível. Por exemplo, nesse caso do Wall-E, o Wall-E sempre vai aparecer, geralmente aqui na parte superior do desenho, falando, acha o Wall-E para mim. O Wall-E é esse carinha aqui. Então, vocês veem que a rede acha o Wall-E, então ela não está errada, com 99% aqui, né? Mas não é o óleo que eu quero, né? Então, se eu for eliminar por confiança, quando a gente for ver aqui, né, o outro óleo que eu achei com 80%, que ele está aqui, nesse canto, ele seria eliminado e eu não acharia. Então, tem que ter bastante cuidado nesse tipo de coisa. Muitas vezes, na rotulação que eu fiz manual, eu devo ter identificado esse cara. Então, o legal da Iolo também, dessa rede convolucional, né, com uma série de camadas convolucionais, é que ela entende contexto. Então, se eu não marcar esse cara aqui, ela vai entender que não é para achar esse cara nunca. Pode acontecer, mas ela vai evitar que isso aconteça, principalmente com o maior número de imagens, tá? E é isso. Isso aqui, geralmente, eu deixo disponível também, essa apresentação do Streamlit. Então, para quem quiser conhecer como é que funciona, quem mexe com Data Science, eu acho que é bem legal, né? Porque você não fica mostrando o código o tempo todo. E a ideia era, depois disso, eu conseguir aplicar as evoluções da Iolo, né, com a Iolo V4, que está bem mais rápida, está bem mais precisa. Então, esses caras poderiam chegar a quase 99%, né, 100% para achar, uma vez que a rede está bem mais robusta. Só que veio o coronavírus, né, e a gente não pode mais ter aglomeração. Então, não tem por que eu melhorar meu algoritmo, uma vez que eu consigo achar o óleo sozinho na praia com 100%. Né? Então, na imagem dos slides está o óleo sozinho, contornado, né, com 100% aí de acurácia, então ele foi detectado com 100%, e eu não tenho mais problema nenhum em achar o óleo nesses cenários. Bom, obrigado. Né? Tem aí o meu contato de e-mail e o GitHub. Geralmente esses códigos ficam todos lá, tá? Então, se não tiver alguma coisa, algum dataset, vocês podem entrar em contato com o e-mail, que geralmente eu adiciono lá e deixo disponível. Se algum link tiver quebrado também por ter expirado, é só falar. E é isso. Muito obrigado. Muito bacana. Sensacional, Arthur. Parabéns pela apresentação aí. A gente tem algumas perguntinhas aqui no Discord. A Hillary perguntou: o que poderia tornar a busca pelo Wall-E mais difícil em uma imagem? Acho que lá no início, né, quando eu estava falando dos personagens, principalmente quando saem versões especiais, tipo, tem uma revista que tá todo mundo vestido como Wall-E, tá? E só muda a feição do rosto. Então isso é extremamente complicado fazer a identificação do óleo nesse tipo de imagem. Imagens que geralmente são imagens que estão, acho que até no dataset tem, né? Depois eu posso passar lá no Discord. Imagens que só tem pessoas e objetos em branco e vermelho. Então você vai dificultando para a IA o reconhecimento de padrões, né? Então ela vai ter que aprender pontos específicos
muito específicos, como, por exemplo, só o redondo do óculos ali, para ela conseguir detectar bem. Maravilha. Tem outras perguntas lá, mas acho que o pessoal pode entrar em contato com você direto e já estão mandando a gente fechar aqui para liberar para o Keynote. Então Perfeito. é isso. Beleza, Valeu. obrigado, Mickey. Obrigado Valeu, mais uma pessoal. vez. Até mais. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.